O tema da aula agora é descrição e causalidade, que são dois tipos de pesquisa que podem ser feitas, não só nas ciências sociais, mas basicamente em qualquer pesquisa científica, né? As pesquisas científicas giram em torno desses dois tipos de explicação. Vamos primeiro falar sobre descrição, né? O que é fazer uma pesquisa descritiva? Basicamente, uma pesquisa descritiva, o próprio nome já é bem intuitivo, você vai descrever a realidade, mostrar a realidade como ela é, basicamente em torno das questões que se baseiam em o que é, o que era, uma pesquisa mais histórica, ou o que aconteceu, quando você está narrando eventos, fenômenos. E a pesquisa descritiva, ela sempre tem um caráter de narrativa histórica. Mesmo quando a gente faz uma pesquisa sobre o que é hoje, o que é hoje, amanhã já será o que era, né? Se a gente está, por exemplo, querendo descrever um pensamento de uma pessoa que nós entrevistamos, hoje, né, quando nós publicarmos, provavelmente ela já será um fato do passado, porque aquela própria pessoa com quem nós conversamos talvez até já pense diferente, né? E daqui 20, 30, 50, 100, 200 anos, as pessoas poderão pegar a narração que nós fizemos dos fenômenos históricos, sociais, e isso entrará para análise histórica. A análise descritiva, ela pode envolver análise de documentos, você pode, por exemplo, descrever documentos legais, documentos econômicos, estatísticas, ou então notícias de jornal, posts de redes sociais, assim vai. Entrevistas, você conversa com as pessoas, fazendo entrevistas com questionário, entrevistas abertas, tanto faz. Observação, pesquisas que nós vamos a campo e tentamos observar a realidade e fazer nossas anotações. Ou análise de dados, né? Aqui utilizando uma metodologia quantitativa. Todos esses casos aqui são ferramentas úteis para pesquisas descritivas, pesquisas que nós queremos descrever a realidade como ela é. Bem, o objetivo da pesquisa descritiva ou da descrição é o registro e a inferência descritiva, tá? O registro é a mera coleta de dados descritivos. Então, quando nós simplesmente coletamos dados, pode ser dados quantitativos, qualitativos, tanto faz, com o objetivo de descrever a realidade, isso é um mero registro. Porém, algumas informações, elas não estão evidentes, não são informações que nós simplesmente chegamos a algum lugar, coletamos os dados e aquilo já é basicamente o que nós pretendíamos. Isso pode ser muito difícil. Se o registro for um dado difícil de ser acessado, muitas vezes, né, isso não quer dizer que o mero registro é uma coisa simples, nem sempre é o caso. Por mais, em alguns casos, nós temos que fazer a inferência. A inferência, ela é o uso de dados visíveis para descrever fenômenos não visíveis, sabe? Ou, acho que a forma mais fácil da gente entender o que é a inferência é quando nós pensamos o trabalho de um médico, né? O que o médico faz quando nós vamos num consultório? Ele conversa com você, pede informações sobre os sintomas, em geral faz algumas medições simples, como por exemplo a temperatura, olhando a sua língua, olhando o seu ouvido e tudo mais, e com isso ele tenta adivinhar uma informação que não está imediatamente visível, que é a sua doença, né? A menos que ele peça, por exemplo, um exame laboratorial, que aí sim você vai fazer um exame mais apurado sobre o que tem dentro de você, mas se ele não fizer isso, o que ele vai fazer? Usar o seu conhecimento, né, teórico para fazer uma inferência para descobrir a sua doença a partir das manifestações visíveis da doença. E isso basicamente descreve a inferência. Através dos dados visíveis, descobriu o que não está imediatamente visível. Um outro exemplo também de inferência é o que muitas vezes acontece na investigação policial. Nem sempre você consegue um registro dos dados que você vai provar
quem foi o culpado do crime. Isso aqui aconteceria, por exemplo, se nós descobríssemos uma fita em que mostra lá claramente quem, por exemplo, cometeu um assalto. Mas o que ocorre muitas vezes é que isso não está disponível e nós temos que pegar uma série de dados visíveis para tentar descobrir uma coisa que não está vista, como, por exemplo, impressões digitais, testemunhas, pegadas. Essas coisas que estão visíveis ao investigador policial podem indicar uma coisa que não está tão visível, que é quem foi o autor do crime. Tá? E na ciência, nós basicamente tentamos fazer inferências o tempo todo, uma vez que muitas das nossas informações, muitos dos nossos interesses são coisas não visíveis. Tá? Exemplos de perguntas descritivas. Aqui, exemplos quase todos de ciência política, mas você pode pensar equivalentes também em outras ciências sociais, como a sociologia, antropologia, geografia, história, e assim vai. Como foi a dinâmica política do processo de impeachment do governo Dilma? Isso é uma pergunta descritiva. Você vai tentar, então, fazer uma narrativa histórica da dinâmica política do impeachment da Dilma, do Collor, ou do Fernando Lugo no Paraguai, e assim vai. Qual a sequência de eventos? Quais os principais atores? Tudo isso aqui são perguntas que visam descrever a realidade. Qual a diferença na probabilidade de eleição entre candidatos negros e brancos? Eu não estou me perguntando das causas dessa diferença. Eu simplesmente quero saber um número. Os brancos têm X% e os negros têm Y e um menos o outro dá tanto. Isso é uma questão descritiva. Como é o processo de escolha dos líderes de movimentos sociais? Também é uma questão descritiva. Olha, é desta forma. Eles, por exemplo, elegem, ou então simplesmente a pessoa que tem mais iniciativa toma liderança, e assim vai. Qual é o perfil dos projetos de lei de combate à violência contra a mulher? Qual o perfil dos proponentes? Também, tudo isso aqui são exemplos de perguntas descritivas que poderiam ser feitas num projeto de ciência política, de sociologia política. E a causalidade? A causalidade é uma coisa um pouco diferente. Ela visa analisar como um fator causa o outro, ou seja, a relação entre fenômenos ligados, onde basicamente um fator é o fator causador e o outro fator é o fator causado. Tá bom, antes de entrar numa definição um pouco mais formal do que é causalidade, eu quero falar que algumas formas, né, que normalmente nós falamos sobre proposições causais. Olha, uma forma de nós falarmos sobre proposições causais é com essa seguinte estrutura aqui. Um fator causa outro fator. Aqui embaixo tem um exemplo muito bom. Cigarro causa câncer. Um fator, cigarro, olha aqui, veja meu cursor, causa um outro fator, câncer. Esse aqui é um exemplo de proposição causal. Uma outra forma de falarmos de causalidade é uma coisa aconteceu por causa de outra. A única diferença aqui nesse tipo de estrutura é que o fator causador ele está depois do fator causado. Tá bem? Então aqui a gente pode falar primeiro da coisa causada e depois falar do fator causador. Uma outra coisa de falar é uma coisa afeta outra. Também aqui, essa primeira coisa aqui é o fator causador e outra aqui é o fator causado. Ou então, usando uma linguagem mais próxima da lógica, né, da lógica formal, nós podemos usar esses símbolos aqui, olha, que é X, X por convenção é a letra que nós usamos para representar os fatores causadores, flechinha, essa flechinha aqui, que na lógica também é chamada de relação de implicação, causa Y. Y também é a letra que nós usamos para representar os fatores causados. Então, aqui embaixo temos alguns exemplos de proposições causais. Ele pegou resfriado porque saiu sem blusa. É parecido com essa estrutura que está aqui em cima, que você fala primeiro da coisa causada, do fator causado, depois do fator causador. Ele pegou resfriado porque saiu sem blusa.
Ela não foi eleita porque brigou com o partido. Aqui também é a mesma estrutura. Você fala do fenômeno causado, que é ela não foi eleita, e depois fala do fator causador, brigou com o partido. Isso aqui é o X. Cigarro causa câncer. Aqui você fala primeiro do fator causador, depois do fator causado. E, nessa última proposição embaixo, o montante de gasto de campanha aumenta as chances do candidato ser eleito. Também um exemplo em que você fala primeiro do fator do X, né, do fator causador, e depois do fator causado. Olha, as relações causais são onipresentes na nossa vida. Nós estamos o tempo todo pensando em causalidade. Isso, as proposições causais são muito, muito comuns nas ciências sociais, eu diria em todas as ciências, na mídia, nos discursos políticos, nas discussões sobre saúde, quando as pessoas falam, olha, esse alimento faz bem ou faz mal, tudo isso são relações de causalidade e nos próprios tópicos cotidianos. Por exemplo, eu não fui bem na entrevista porque eu estava nervoso. É um exemplo de proposição causal. Agora vamos então para uma definição um pouco mais formal do que é causalidade. O fator explicativo, a causalidade, é aquele fenômeno onde, se o fator explicativo não estivesse presente, o fenômeno observado não teria ocorrido. Tá? Então, quando nós falamos em causalidade, nós estamos implicitamente dizendo que se o X não tivesse acontecido, o Y também não teria acontecido. Então, se nós voltarmos aqui, olha, ele pegou resfriado porque saiu sem blusa. O que nós estamos querendo dizer, implicitamente? Que se ele tivesse saído com blusa, ele não teria pego resfriado. Ela não foi eleita porque brigou com o partido. Ou seja, se ela não tivesse brigado com o partido, ela teria sido eleita. Alguém poderia falar, não, mas mesmo se ela não tivesse brigado com o partido, ela não teria sido eleita de toda forma. Se isso é verdade, essa proposição aqui ela é falsa. Se não alguém consegue argumentar que, olha, essa candidata ela não teria sido eleita mesmo que ela não tivesse brigado com o partido. Então, isso significa que essa proposição de causalidade aqui é falsa, porque você teria tido o Y, né, que é a não eleição, mesmo se o X estivesse ausente. Cigarro causa câncer. Você está querendo dizer que se a pessoa não tivesse fumado, não teria câncer. O montante de gasto de campanha aumenta a chance do candidato ser eleito. Aqui a ideia é que se a pessoa não gastar, ele não vai ser eleito, ou não vai ter a sua probabilidade aumentada. Né? As questões ficam um pouco mais complicadas quando a gente fala em probabilidade, mas essencialmente não muda. Fica só um pouquinho mais, você precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de definir. Alguns cuidados quando nós falamos de relações causais em ciências sociais. Nas ciências sociais, as relações de causalidade, elas são sempre probabilísticas. O que isso significa? Que não é uma coisa assim, quando uma coisa tem, outra coisa também tem. Não é, por exemplo, aqui, olha, cigarro causa câncer. Então, se a pessoa fuma, ela necessariamente vai ter câncer. Não, né? O cigarro, ele na verdade aumenta a probabilidade de se ter câncer. E nas ciências sociais, essa ideia de que os fatores, eles não determinam o resultado, eles apenas aumentam ou diminuem a probabilidade, é uma característica intrínseca das ciências sociais. Por exemplo, essa última proposição aqui, olha, que relaciona gasto de campanha e chance do candidato ser eleito. Existem muitos casos de candidatos que gastam muito em campanha e mesmo assim não são eleitos. Por quê? Porque a eleição é um fenômeno complexo, é um fenômeno que tem muitos fatores que determinam o resultado da eleição. O gasto de campanha é um fator importante, mas sozinho ele não é capaz de explicar o resultado. Na verdade, nenhum fator sozinho é capaz de explicar um resultado em ciências sociais, justamente por causa da complexidade intrínseca aos fenômenos sociais.
Então, todo fenômeno social, nas ciências sociais, eles têm múltiplas causas. Nunca você vai ter um fenômeno social com apenas uma causa. Ou então, é extremamente raro de ter nas ciências sociais. Então, tenham isso em mente, né? Que as ciências sociais é uma ciência probabilística e os fenômenos sempre são multicausais. Olha, qual que é o problema fundamental das inferências causais, né? Aqui nós estamos falando de inferência causal. Antes eu falei mais cedo de inferência descritiva e agora falamos de inferência causal. Inferência causal é o mesmo princípio da inferência, né? Você através dos fenômenos observáveis, você chegar a fenômenos não observáveis, só que aqui objetivando falar sobre proposições causais. E o principal problema da inferência causal é tentar isolar causa e efeito, o que, justamente pela complexidade intrínseca das ciências sociais, é uma coisa às vezes um pouco difícil. Olha, outro nome que nós damos para os fatores causadores e causados, isso aqui é uma nomenclatura muito comum nos métodos quantitativos, mas frequentemente nos cursos de metodologia nós utilizamos esses termos mesmo para falar de pesquisas em geral, inclusive de pesquisas qualitativas. Então, outra forma de dizermos sobre fatores causadores e fatores causados é chamar o X, ou seja, o fator causador, de variável independente, aqui, e o Y, né, o fator causado, nós às vezes chamamos de variável dependente. Tá bem? Então, nas proposições causais, as variáveis independentes causam a variável dependente. Tá bem? Porém, frequentemente, nós encontramos variáveis intervenientes, que muitas vezes nós representamos ela pelas letras Z. E qual que é o problema aqui do Z? As variáveis intervenientes, muitas vezes, levam a gente a acreditar que existe algumas relações de causalidade, quando, na verdade, elas não existem. Muitas vezes as variáveis intervenientes são chamadas de fatores de confusão, porque eles realmente confundem a gente quando a gente quer determinar relações de causalidade. Olha, um exemplo. Vamos supor que um pesquisador entre com a seguinte hipótese, a hipótese causal. Candidatos negros têm uma menor probabilidade de arrumar emprego. Então, o fator ser negro vai causar um fator menor probabilidade de arrumar emprego, né? E se nós realmente fizermos uma análise estatística, pegando uma diferença entre candidatos brancos e negros na chance de arrumar emprego, de fato, os candidatos negros têm o fator da discriminação no mercado de trabalho. Porém, existe um fator de confusão Z, que é a menor qualificação. Em geral, por problemas históricos de exclusão social dos negros, os negros têm menor qualificação. E a menor qualificação está relacionado tanto com a questão de ser negro, quanto com a questão de arrumar emprego, né? Então, talvez, né, o que ocorra não seja exatamente a discriminação pela pessoa ser negro, mas uma dificuldade maior para, né, você dos candidatos menos qualificados. E como os negros, em geral, têm a qualificação menor, aí você tem uma maior dificuldade de arrumar emprego. Vocês perceberam que esse fator Z, independente do mérito aqui, vamos pensar aqui na questão lógica, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o mérito dessa questão específica no final da aula, mas por enquanto eu quero que vocês se atentam a isso. Esse fator Z, por estar ligado tanto ao X quanto ao Y, ele vai fazer com que aparentemente exista esta relação de causalidade aqui, mesmo quando ela não existe. Porque simplesmente os negros são menos qualificados e menor qualificação leva a menor probabilidade de arrumar emprego. Então, mesmo que isso aqui não existisse, se você analisa só X e Y, vai aparecer que as coisas estão ligadas. Um outro exemplo onde claramente uma variável de confusão Z leva a uma relação de causalidade espúria,
O que é uma relação espúria? Uma relação que, na verdade, não existe e apenas aparentemente existe. Mas na realidade não existe. É uma relação ilusória. Bom, um certo político brasileiro, uma vez, ele chegou com a seguinte proposição. O Bolsa Família leva a um pior desempenho escolar. Então, esse político afirmou, olha, as crianças do Bolsa Família têm um pior desempenho escolar. Sugerindo, então, que o Bolsa Família estava causando baixo desempenho escolar das crianças. Tá? Qual que é o problema apontado? Inclusive, quando ele falou, isso foi muito apontado pelos especialistas no jornal. Olha, esse tipo de relação, ele inclusive mostrou, né, com dados estatísticos, que as crianças que têm um Bolsa Família tinham um desempenho 30% menor, né, menos 30% aqui, no desempenho escolar, em relação às crianças que não estavam no Bolsa Família. Ou seja, esse Bolsa Família está prejudicando as crianças. Qual que é o problema desse raciocínio? Bolsa Família e baixo desempenho estão relacionados a uma variável de confusão Z, que é justamente a pobreza. As famílias que recebem Bolsa Família são mais pobres. Aliás, né, para você entrar na Bolsa Família, você tem que provar que você é uma pessoa necessitada. Então, o próprio desenho do programa Bolsa Família já traz explicitamente a ideia de que apenas as famílias pobres vão ter acesso ao Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um programa razoavelmente bem focalizado, né? Ou seja, ele realmente atinge aquele público. Tem algumas exceções, mas no grosso, na imensa maioria dos casos, ela de fato atinge aquele público que ele objetiva atingir, que são as famílias pobres. Então, essa ligação aqui ela é muito forte entre pobreza e Bolsa Família. E a pobreza, ela também leva a um pior desempenho escolar das crianças, por fatores históricos amplamente documentados. As famílias mais pobres, elas têm dificuldades de nutrição, de moradia, de distância da escola, de própria tradição da família, de estudos. Os pais, em geral, não são estudados, muitas vezes são analfabetos e tal. Então, a pobreza leva a um pior desempenho escolar. Então, o que foi apontado é que não é que o Bolsa Família leva as crianças a ter um baixo desempenho. Quem leva as crianças a ter um baixo desempenho é a pobreza. E o Bolsa Família está relacionado na pobreza. Né? E, inclusive, esse é um tema que já foi muito, muito estudado por economistas, e eles compararam as poucas famílias, né, que são pobres, mas não têm Bolsa Família, e o resultado foi o contrário. Foi que o Bolsa Família ele tem um efeito muito positivo. Se você for comparar as famílias igualmente pobres, sendo que uma família recebe o Bolsa Família e outra família não recebe o Bolsa Família, as famílias pobres que recebem Bolsa Família têm um desempenho escolar melhor. Inclusive, você pode fazer análises históricas mostrando que quando as famílias começam a receber Bolsa Família, o desempenho das crianças melhora bastante. É claro que você não vai chegar ao nível das crianças de famílias de classe média, mas comparando com as famílias pobres que não recebem Bolsa Família, o desempenho, na verdade, é melhor das famílias que recebem Bolsa Família. O resultado é que aquela inferência que foi feita pelo político, né, ele é uma inferência espúria, uma referência ilusória, não é uma referência entre Bolsa Família e baixo desempenho escolar. Ao contrário, Bolsa Família melhora o desempenho. Então, esse é o grande problema, nós temos que isolar. O problema é que existe, além de um Z, quando você tem um Z conhecido, você pode fazer um desenho de pesquisa, como, por exemplo, comparando famílias igualmente pobres, e aí ver se realmente, controlando, né, mantendo constante a variável de intervenção, você consegue estabelecer relações causais válidas. O problema é que, além do Z, você tem um W, que você nem sabe que é um fator importante, você tem um H, você tem um J, você tem uma série de outras variáveis que muitas vezes são desconhecidas, que também se relacionam com o seu Y e com o seu X, sabe? E aí, se você não controlar por todos os fatores importantes, pode ser que você chegue a
inferências espúrias, tá bom? Um outro fator extremamente importante é que correlação não é causação, né? Não é porque um fator está correlacionado com outro que existe uma relação de causalidade. Na verdade, existem tantos fenômenos para se observar no mundo que você pode encontrar alta correlação sobre fenômenos que não têm nenhuma causação entre si. E tem esse site, depois eu vou disponibilizar o slide, vocês podem clicar nesse link aqui, olha, que é o Spurious Correlation, e ele tem uma série de dados, né, que estão altamente correlacionados, mas são sobre fenômenos que simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma das mais engraçadas é esse gráfico aqui, que ele mostra uma altíssima correlação, repara, entre filmes do Nicolas Cage e afogamentos em piscina. Aparentemente, quando maior a quantidade de filmes do Nicolas Cage, maior a quantidade de afogamentos em piscina nos Estados Unidos. O que tem a ver filmes do Nicolas Cage com afogamento em piscina? Nada. Simplesmente tem nada a ver uma coisa com a outra. O que aconteceu foi que a pessoa que criou esse site tinha lá um banco de dados com milhares de variáveis e ele usou um programa de computador para correlacionar tudo com tudo e, por coincidência, por chance, você sempre vai encontrar coisas correlacionadas quando a gente faz essa coisa de correlacionar tudo com tudo. Mas muitas vezes é simplesmente uma mera coincidência. E aí tem técnicas estatísticas que nos impedem de achar que coincidências são causações. Bom, a aula não ficar muito grande, eu vou terminá-la por aqui e vou falar um pouco mais sobre, voltando a esse problema aqui de discriminação dos negros no mercado de trabalho e falando sobre o padrão ouro de pesquisa sobre relações causais.